Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai conversar e discutir o tema afroempreendedorismo. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a empresária Cristiane da Silva Cirineu, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Cristiane, seja muito bem-vinda aqui ao programa Empresários em Destaque, é uma alegria e uma imensa honra. Bom dia a todos que estão assistindo esse programa maravilhoso do Anderson, né? Fazia muito tempo que a gente não se via e por esse dia a gente se reencontrou novamente, né, Anderson? E aí você hoje está aqui para dividir um pouco da sua experiência, né, nesse campo que há tantos anos você batalha, né? Sim, faz muito tempo já, né, que a gente vem fazendo esse trabalho aqui em Santa Bárbara do Oeste, né? Sempre a gente trabalhou com a comunidade afro aqui de Santa Bárbara. Já vai mais para mais ou menos 20 anos a mais aí que a gente tem fazendo esse trabalho. Acho que o mesmo tempo de funcionalismo público, né? Ah, que legal, que legal. Bom, Cristiane, então, dado essa deixa, né? Eu gostaria muito que você fizesse assim, uma fala assim, introdutória e colocasse aqui pra gente as suas leituras, né, do conceito do afroempreendedorismo, no seu entendimento, quais são as características, como ele se processa. Sim, pelo que eu entendi, né, Anderson, assim, há uma certa preocupação hoje em dia em relação à comunidade negra, né? Sim. E como essas questões estão sendo trabalhadas, não só aqui na nossa comunidade. Na nossa comunidade está começando agora, né? Acredito que temos vários empreendedores afros na cidade, dentro de várias profissões. E eu acredito que é o momento certo da gente estar fazendo essas colocações por conta de quantas pessoas, né, estão trabalhando hoje dentro desse contexto. Bom, o meu conhecimento em relação ao afroempreendedorismo na cidade, ele surge aí desde quando a gente começou com as trancinhas, né? A gente fazendo as tranças lá em casa, ainda dentro de casa, né? A gente fazia as tranças, éramos procuradas muito pela comunidade, né? Porém, naquela época era uma comunidade mais trabalhadora, que já tinha um trabalho, né? Sim. Exemplo, vou dar um exemplo aqui de professoras, né? Que na época as professoras negras que trabalhavam, elas precisavam estar com o cabelo sempre arrumado, trançado. E o que acontece? Elas sempre procuravam a gente para estar fazendo. E era um trabalho, antigamente, que era feito em pouco tempo, né? Era pouco tempo, poucas horas. Então a gente chegava já de um trabalho e a gente ia lá fazer as tranças, né? E isso acabava entrando pelo horário da noite, a gente ficava até muito tempo fazendo aquele trabalho porque não era ainda reconhecido, né, Anderson? Sim. Não era um trabalho reconhecido, não era uma profissão. Hoje já se tornou uma profissão, né? Eu falo no caso das tranças, Sim. né? A gente fazia esse trabalho com poucas horas. E isso foi ganhando repercussão, foi repercutindo. A gente foi passando o tempo, a gente foi percebendo que a gente não conseguia mais ficar sem aquele dinheirinho das tranças, né? E a gente continuou. Foi uma vida inteira fazendo esse trabalho, gente. E hoje a gente está aí com várias profissionais nesse ramo de tranças, né? Com várias trancistas. Nós mesmo no salão já várias pessoas se formaram, né? Algumas de nossas meninas estão no Rio de Janeiro trançando o cabelo. E aí o que acontece? Surgiu a necessidade
E a gente foi vendo que a gente foi abordando outros empreendedores também. Essa era a pergunta que eu iria fazer. Você contextualizou falando das trancinhas, né? Mas você então acompanhou outros empreendedores em outras áreas. Cita aqui pra gente algumas e como é que foi esse processo? Esse processo foi através do projeto. Nós temos um projeto que chama Projeto Cris Beleza Negra, que a gente vem fazendo desde quando a gente começou. Né? O primeiro projeto que foi Americana, quando tinha lá uma moça que fazia ela tinha um grupo de pagode lá em Americana, e o que acontece? Lá no passado a gente foi lá, montou a nossa barraquinha e a gente tinha um projeto. Esse projeto vem faz muitos anos, porém ele foi amadurecendo. E junto com esse amadurecimento veio vindo novos profissionais de várias áreas, né? De várias áreas. Então aí a gente começou a introduzir. Então é onde, como eu falei para você, pessoas que mexem com artesanato, hip hop, radialistas, professoras, psicólogas, toda a área profissional dentro da comunidade negra, ela foi se estendendo dentro desse projeto. E foi muito bonito, porque foi aí onde veio surgindo novos profissionais em várias áreas. Dentro mesmo desse nosso projeto foram criando, ramificando outras iniciativas profissionais. Exatamente. Agora, o que eu queria entender é a seguinte questão. Quando você diz que outros profissionais começaram a se despontar, aí a questão que eu gostaria de te colocar é: existe um certo fortalecimento desta comunidade perante os seus sujeitos? Ou seja, as pessoas elas se fortalecem para ter a sua iniciativa própria, para colocar o teu talento para fora e a partir dele fazer renda? Como é que funciona isso, Cris? Realmente, é interessante como as pessoas elas abordam a gente, quando elas nos procuram. Outras profissionais nos procuram como podólogas, como outras cabeleireiras. É interessante como elas nos veem nelas. Elas se projetam. Exatamente, enxergam a gente e vendo a possibilidade de melhorar. E assim, não somente as pessoas carentes, né? Assim, com renda baixa. Até mesmo as próprias pessoas que têm uma renda boa. Elas acham que, quando elas se aproximam, elas sabem que elas vão poder crescer junto com a gente. Eu quero, assim, claro, dentro dessa possibilidade, eu quero falar para a comunidade sabe disso. Toda vez que eu vou falar em público, eu tenho uma certa dificuldade, eu sempre falo, né? Isso em todas as minhas entrevistas, mas, gente, é por causa da simplicidade mesmo. Da minha fala é simples, mas é verdadeira. Quando eu falo... E é muito experiencial, né? Porque é uma fala que vem de uma experiência de vida, né? O mais gostoso dessa nossa história, né, de ser funcionária pública e chegar em casa e trabalhar à noite e aos finais de semana, estar junto com a comunidade. Eu contei para você sobre a minha história, né, como foi a minha história, e eu encontrei na comunidade, principalmente na comunidade de Santa Bárbara do Oeste, enquanto funcionária pública e como afroempreendedora hoje, eu encontrei apoio. E quando a gente se reúne ali, a gente sente como se a gente estivesse numa família. O mais gostoso do nosso projeto é que ele traz isso, ele une a gente com as pessoas, ele traz, né, essa questão do aconchego, né? Quando a gente está junto ali, a gente traz essa coisa da família. Ela aborda também muitas crianças, adolescentes, pessoas que nem em situação de risco, que a gente já presenciou muitas vezes. E o projeto, ele abraça essa causa com muito afinco, com muita dedicação. E isso faz com que a gente se aproxime mais assim, do ser humano em si. E quando a gente tenta curar uma pessoa, às vezes a gente acaba sendo curado, que é essa Sim. palavra que a gente tem ouvido hoje em dia, né?
Às vezes, quando você acha que você está ajudando alguém, você está sendo ajudado. Fala um pouquinho mais, Cristiane, sobre essa experiência no sentido de ver pessoas em situação de risco e como o projeto efetivamente ajuda essas pessoas a saírem dessa situação e encontrarem, né, uma vida digna. Quando a gente... o trabalho com tranças, ele demora bastante, né, Anderson? São várias horas ali junto com a pessoa, 3, 4 horas. Então, isso faz com que a gente crie vínculos, né? Crie vínculos, e quando a gente cria esse vínculo, ali a gente fala de tudo, né? Cada um fala da sua religião, sem paradigmas, né? Cada um tem a sua religião. Isso fortalece muito, faz com que a gente comece a colocar o nosso pensamento, a nossa ideologia em relação às coisas. E quando isso começa a acontecer, a gente começa a criar uma história com a pessoa, e isso se perdura por muito tempo. Então a gente acaba criando um vínculo fortíssimo. E essa questão faz com que a pessoa já comece a deixar as coisas ruins, porque quando eu falo para ela assim, olha, eu morei na rua, né, chegou um tempo da minha história, da minha vida, né, quando eu morava em São Paulo, eu não tinha onde morar, eu não tinha uma casa para ficar, eu não tinha um pai, eu não tinha uma mãe. Então, quando eu falo isso, as pessoas se assustam, porque elas falam assim, como assim, Cris? Você morou na rua? Você passou por isso? As pessoas não acreditam, Anderson. As pessoas não acreditam, às vezes. Quando elas olham para mim e que eu falo para elas, eu falo assim, isso aconteceu na minha vida, né? A gente está falando, na verdade, nós estamos falando aqui do afroempreendedorismo, mas eu estou querendo falar para vocês como a gente chegou até aqui. Então, quando eu começo a contar para os meus clientes, que não é para todo mundo que eu falo essa história, porque é uma coisa que dói, né? Eu acho que o que dói, a gente não deve ficar falando. Mas, às vezes, em algumas situações, eu comento, olha, né? Quando eu tinha 12 anos, eu me vi numa situação de risco, morando na rua, não tinha que comer, fiquei muito tempo dessa situação, e graças a Deus hoje eu estou aqui. Eu não preciso falar o que houve, o que aconteceu para me estar aqui, mas graças a Deus a minha história mudou. Eu agradeço muito a muitas pessoas. Eu até quero fazer uma nota aqui, quero agradecer a Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidade que me abraçou, né? Como funcionária pública, passei por vários prefeitos, vereadores, amigos profissionais de várias áreas que eu trabalhei. E nesse trabalho todo, eu acho que eu acabei colocando o meu psicológico às vezes, né? E foi quando eu achei dentro desse trabalho afro um apoio, que é o que muitas pessoas têm feito hoje em dia. Elas vêm junto com a gente, está junto com a gente, porque às vezes até mesmo elas estão em situações difíceis e elas encontram na gente esse apoio, e é um trabalho que já vai para mais de 20 anos aí trabalhando com isso. Então eu quero agradecer todas as pessoas, porque é muita gente, é muita. Eu tenho só a agradecer tudo o que essa cidade, essa comunidade e toda a minha família, principalmente a minha família, aos meus amigos, que me proporcionou estar aqui. Então, quando eu falo que nós somos exemplo, e não quero dizer que nós não erramos, né? Porque somos humanos, né? E erramos em todo momento. Quando a gente julga o outro, a gente já está cometendo um erro, né? Então, eu falo assim, esse trabalho ele trouxe isso para mim, sabe? E tá, assim, repercutindo. Eu acho que você deixa uma grande possibilidade da gente, inclusive, poder aprofundar essa questão. Eu quero fazer isso no próximo bloco. Porém, agora a gente vai para o nosso intervalo comercial e nós estamos conversando aqui com a Cristiane da Silva Cirineu sobre o afroempreendedorismo. Então, fique com a gente aí um minutinho só, que nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque.
Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. E mamães de plantão, aqui na Vestidas vocês encontram vários itens, desde o bebê até o adolescente. Então tem conjuntinhos, tem blusas, tem para os bebês tip tops, enfim, tem muita coisa mesmo, calças, tem moletons também, e de qualidade, gente, olha só, várias opções e com aquele precinho mara que só aqui tem. Pizzaria Um Amor de Pizza, sabor e qualidade em cada fatia. Experimente as nossas maravilhosas pizzas, feitas com muito amor e carinho e, claro, com ingredientes de primeira qualidade. Peça hoje mesmo pelo Disque Entrega 19 22 21 8944 ou pelo WhatsApp 19 993 58 2288. Pizzaria Um Amor de Pizza, localizada na Rua Duque de Caxias 455, centro de Santa Bárbara, aberta de terça a domingo, das 18 às 23 horas. Pizzaria Um Amor de Pizza, quem prova uma vez vira freguês. Tec Plus tem bom atendimento, Tec Plus tem velocidade, Tec Plus tem digital e fibra ótica, Tec Plus tem suporte rápido. Tec Plus tem o menor preço e garantia, vem pra cá. SPC e Serasa, Tec Plus é só ligar. Ligue agora, 19 3457 5412. WhatsApp 19 99708 5488. Conectando você ao mundo. tecplustelecom.com.br. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira discute o afroempreendedorismo. Quem está aqui conosco para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a empresária Cristiane da Silva Cirineu. Cristiane, no primeiro bloco você contextualizou uma situação de vida realmente muito difícil. E eu queria que você aprofundasse aqui, aproveitasse esse espaço para detalhar como o empreendedorismo ou o afroempreendedorismo te ajudou a escalar os obstáculos da vida para chegar hoje à posição de uma empresária que tem um negócio na cidade de 20 anos. Conta pra gente isso. A ligação que tem Exato. Em relação à história de vida com o trabalho, né? E com o conceito do afroempreendedorismo, né? Sim. Eu acho que foi o amor, né, que eu tenho ao trabalho que eu exerço em relação aos cabelos, às tranças, ao mega hair, a questão de compra e venda, que eu gosto muito da comercialização dessa parte de estar indo lá. Um exemplo, ir lá na 25 de março, linka aquelas sacolas de cabelos e de coisas. E aí, quando a gente começa a ter essa possibilidade, a primeira vez mesmo, até a primeira compra que eu fiz, que foi muito interessante, que foi numa loja de uma amiga que é a Diconde. Eu quero agradecer a Diconde, a Só Cabelos também, que é as parceiras aí dos cabelos. E a primeira compra que eu fiz com a Luciana, eu saí chorando da loja dela, porque ela me deu 2 sacolas enormes de cabelo e eu vim super feliz da vida, né? Então,
quando começa a surgir essa possibilidade das compras, da comercialização, a gente começa a ir se aprofundando e a querendo buscar mais conhecimentos. Os meus cursos que eu fiz no início, né, de cabelo foi em São Paulo, da onde eu vim, que é lá que começou tudo, né? Então, assim, ia lá fazer as compras e até hoje a gente faz essas compras lá. Mas a ligação que existe entre isso e a história do empreendedor, do meu trabalho do empreendedor na cidade, é mesmo poder receber dele o carinho, o afeto, o abraço de um irmão, o abraço de uma irmã. Eu tenho muitas clientes que não são mais clientes, são amigas e de longas datas. E assim, quando eu percebia que eu não ia poder ter mais um lugar para me atender aquela pessoa, para me poder receber aquela pessoa, eu sempre estava correndo atrás de um lugar, né, para poder fazer as minhas tranças, fazer o meu trabalho. E isso aí começa a surgir a necessidade de estar trazendo mais profissionais para ajudar, porque começa a aparecer mais pessoas. E enquanto a gente estava num ambiente fechado, fazendo esse trabalho, era só alguns clientes que a gente atendia, isso a gente conseguia atender aquilo. Quando começou a crescer, hoje em dia, você pode estar vendo aí em Facebook, televisão, muitas tranças, muitos cabelos, cores diferentes, né, tudo. Isso foi crescendo e a gente teve a necessidade de estar chamando outros profissionais para estar ajudando a gente. Aí a gente abriu o leque, sabe? E aí foi mais bonito, porque acho que como você presenciou, né, Anderson, na nossa feijoada de 2022, acho que você pode presenciar ali, você deu uma passada, você viu como é o calor ali. Dessa comunidade, né? Da comunidade, como é forte. Sim. E todo ano a gente faz, né? A feijoada mesmo, todo ano a gente faz. É um grupo pequeno de pessoas, não é um grupo tão grande, porém o conceito é forte. Agora, uma coisa que eu queria que você comentasse aqui, e que são dados e que tem muita relação com isso que você está falando. Os dados indicam que 61% do afroempreendedorismo é realizado por mulheres, né? E apenas 36% por homens. No seu ponto de vista, por que a maioria dos empreendimentos estão nas mãos das mulheres? Chegou um momento da vida da mulher que ela não quis mais ficar em casa esperando o homem trazer o alimento, né? Assim, que antigamente na história da comunidade, o homem trabalhava, a mulher ficava em casa cuidando da casa, tal e trazia a mulher, porque o homem trazia o básico, né, para casa. E aí a mulher falou não, aí a mulher começou a se redescobrir, né? E aí é onde ela vai buscar, né, apoio e trabalho. E dentro da, assim, eu falo isso não só da mulher negra, gente, a gente tá, até quero colocar isso como pauta, não só da mulher negra, né, vem aí toda a mulher em si, vem e ela quer buscar aí um espaço e ter o seu próprio negócio. Quando ela começa a descobrir isso, que ela pode, que ela consegue, que ela dá uma rasteira no homem, né? E é onde ela começa a buscar mais conhecimentos. Aí é dentro de onde que eu falei pra você, tem mulher na música, tem mulher no hip hop, tem mulher no jornalismo, tem mulher nos artesanatos. Dentro da nossa comunidade negra, eu conheço muitas amigas que fazem trabalho com artesanato. Aqui em Americana mesmo, algumas amigas que trabalham com artesanato, fazem as bonecas negras. Então, assim, ela começa a ver a possibilidade de, não, cara, eu consigo o trabalho, mesmo que não seja numa firma registrada, porque todo mundo quer um trabalho, né? Sim, é necessário, né? Ninguém sobrevive sem um trabalho. Mas o que acontece?
Eu até vejo a dificuldade, hoje, agora eu vou falar da mulher negra, tá? Eu vejo a dificuldade de uma mulher negra estar inserida no sistema de trabalho. Isso me entristece um pouco. Quando eu passo numa loja, eu vejo 20 pessoas lá dentro trabalhando, eu não vejo uma negra. Eu entro, vamos supor, no banco, e eu vejo 15 funcionários, eu não vejo uma negra. Você pode falar para mim, Anderson, o que você acha disso? É que o racismo estrutural é uma realidade no país. Então, quando eu falo para você que o nosso trabalho vai lá e busca pessoas que estão lá, dona de casa, que às vezes ela não tem nem o que comer, gente. Não tem. Não tem. Eu tiro por algumas pessoas que esteve comigo por esses dias. Às vezes não tinha o que pôr na mesa. Então a gente tem ali um trabalho com cabelos e tal, e toda semana ela tira lá um dinheirinho, seus 300, 400 reais por semana, e é onde ela tem um dinheiro para comprar alguma coisa. E aí isso é um problema que existe dentro da sociedade em relação ao racismo e ao preconceito, que é eu não sei, estamos falando de empreendedorismo, porém é um problema, né? Sim, eu quero aproveitar, nós estamos já nos encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu preciso fazer uma pergunta. Quando você pensa nas perspectivas de futuro em relação ao afroempreendedorismo, o que você espera, Cristiane? É uma pergunta difícil, porém a gente sabe que eu tenho assistido muitas entrevistas hoje com pessoas negras e com a nossa comunidade, porque a nossa comunidade vem sofrendo por longas décadas, né, e centenas de anos, por conta do preconceito e do racismo estrutural no país. O que a gente espera é que as pessoas melhorem o seu conceito, que respeitem a gente, que respeitem o outro. A gente não quer o melhor lugar, a gente não quer nada mais do que o que a gente merece, na realidade, mas o respeito. Né? Buscar a dignidade humana, né? O respeito, a gente se sente, às vezes a gente se sente um tanto retirado, né? E da sociedade, às vezes colocado num canto. E, o que eu mais gostaria de ver era a mudança em relação a isso, em relação a eu sou negra, mas eu vou falar uma coisa pra você aqui que eu trago pra minha vida toda. E eu vou falar, é um poema que eu fiz mesmo pra mim mesma. Muito legal. É um poema que eu uso pra toda a minha vida. Quando eu acordo de manhã, eu não vejo a minha cor. Eu não vejo quem eu sou. Eu só vejo quem eu sou quando eu olho no espelho. E aí que eu vejo que eu sou negra. Eu não tenho isso comigo. Se eu sou amarela, vermelha, verde, azul, cor-de-rosa. Eu não tenho. Mas quando eu sou tratada com indiferença, eu sinto essa dor. Isso eu nunca li em lugar, isso é meu mesmo. Quando eu olho no espelho, Anderson, pra mim, só aí eu vejo, nossa, eu sou uma pessoa de pele negra, mas eu não me reconheço. Então, quando eu sinto que eu sou tratada diferente por conta disso, isso me entristece demais. Então, quando eu falo que eu fico triste quando eu não vejo mulheres negras, pessoas negras inseridas no mercado de trabalho, isso me entristece, porque realmente o racismo ele é estrutural, como você mesmo acabou de dizer. Sim. Bom, Cris, nós já estamos aqui nos encaminhando para o final aqui da nossa conversa. Queria muito te agradecer pela presença, por dividir aqui as suas experiências de vida, a sua história, muito bonita, aliás, parabéns mesmo, fiquei muito emocionado em ouvir.
E queria que você fizesse aqui, aproveitasse o tempo que você tem aqui para fazer as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar podendo falar sobre isso, porque são poucas. E quando a gente tem, quando as portas se abrem, a gente tem mesmo agarrar as oportunidades. Eu quero agradecer esse momento, agradecer essa rádio, A TV? a TV, agradecer você por essa rica oportunidade, dizer que portas irão se abrir, falar com minhas amigas, dar um oi para todo mundo, né, das redes sociais, Instagram, Facebook, agradecer a todos que estiveram com a gente até agora. E é isso. Estou muito feliz de estar aqui, quero deixar um abração para todo mundo, um beijo no coração de todo mundo. E é isso, estou muito contente, feliz. Maravilha. Cristiane da Silva Cirineu. Mais uma vez, gratidão pela presença, saúde e paz e Deus abençoe sempre. Amém. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.